Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelos espíritos de Raquel e Sofia. Salve, filhos e filhas. Pela corrente vida que nos sustenta. Faça possível que aqui reinemos. E nesta possibilidade de reinar entre todos nós aqui, faculta a visita mais íntima possível que possamos ter. Faculta que o proveniente do Criador faça possibilidade de expressar entre nós e faça a possibilidade de manifestar, faça a possibilidade de aqui todo estar, faça a possibilidade de vossos movimentos, faça a possibilidade da cronologia do tempo, faça a possibilidade de tudo que remedeia a circunstância, que faça possibilidade de remediar. E aqui entre nós, que reinamos mais uma vez, e para todos que aqui já estiveram, e para todos que aqui estão, e que nunca estiveram, salientaremos infinitamente aqui isto, e disto que tratamos e trataremos para sempre. O fluido vital, que é sustentado pelo Criador, e que esse fluido que faz a possibilidade de toda a condição celular entre nós, entre todo o nosso organismo, entre nossos organismos fluir, fazer-se fluir. E neste consignado mais próximo, mais íntimo possível, mais uma vez aqui reinamos. Coincidente desta possibilidade, no interior deste portal da edificação, pleito ecumênico da verdade. Então, um demonstrativo simples externo, portal da edificação, pleito ecumênico da verdade. No interior deste pleito, isto quer dizer, faz solícito dizer, faz proeminente dizer, já que foi constituído para tal, e para ser constituído para tal desde o princípio, havia que algo era sustentado para tratar desta possibilidade e fazer desta possibilidade uma demonstração física de que só é existente por algo, daqueles que têm olhos para ver. E aquilo que tem olhos para ver de todos vós, poderiam conotar a visão daquilo que exteriormente pudesse estar destacado. Portal da edificação, pleito ecumênico da verdade. Então tudo é condizente a algo. Se não houvesse o condizente da possibilidade visual, entre todos que estão aqui, bilhões de seres que estão nesta terra, e de que, tratando-se deste plural, e tratando-se deste país, e tratando-se da ortografia, e tratando-se da gramática portuguesa, então todos poderiam saber deste portal da edificação. Como poderíamos ter a síntese se não houvesse o fundamento? Se atropelamos tudo isto que tratamos agora, se atropelamos algo, podemos atropelar todos os algos. E não atropelando algo,
soberanamente podemos não atropelar os outros algos. Então existe, dentro da prudência divina, que sois felicitados de ter a visão. Todos, de todos. Quer dizer que a visão, no intuito primeiro orgânico nesta terra de encarnados, como sempre tratamos e vamos tratar, porque é digno tratar, é um coeficiente de que tudo que é orgânico nesta terra pode ser visto e visível. E tudo aquilo que tem olhos é idêntico aos nossos olhos, poderão ter a visão dos olhos carnais. Todos os seres carnais, animais carnais, têm óquices de olhos, poderão vos ver, e todo o que poderá, do mesmo modo, vê-los. Isso significa algo muito grande. Que temos o feitio desta terra, desta orbe. Que temos o feitio da convicção, como já tratamos, orgânica. E na constituição orgânica de todos vós é muito parecido com todas as constituições orgânicas de muitíssimos seres aqui desta terra. Incluso tudo aquilo que tem olho. Entendam, uma borboleta tem olho. E nós olhamos para a borboleta. Uma crisálida tem olho e ela nos olha. Tanto que faz-se assentar na medida que seus olhos permitem ou não. Mas de que tamanho o olhar de uma borboleta é para nós, e o olhar de nós para uma borboleta, que significa muito parecido com isso, porque ficamos imensos e gigantes. Talvez como uma flor mais gigante que possa existir, ou a proeza de uma grande árvore que possa existir. Bom, as árvores não têm olhos, têm sensibilidade, mas todo o apogeu vegetal, significa que os olhos coincidentes com os nossos estão nas nossas veias, nas nossas artérias, em todas as nossas células, estão em vosso cérebro, estão em tudo, já que tudo que é constituído de nós veio do arbóreo. E se escolhêssemos o não arbóreo, e escolhêssemos aquilo que se alimenta do arbóreo, vem do arbóreo. A borboleta se alimenta do arbóreo, a crisálida também. Todos os bilhões de seres dos solos que se alimentam do arbóreo transmutam na possibilidade de que este arbóreo continue existindo. Então, que de fato, podemos entender do que nossos olhos podem ver. Coincidentemente, respiramos o feitio deste elemento ar. Coincidentemente, este elemento ar, podemos dizer que no diafragma, e a imitação de um diafragma de um pulmão está externamente num diafragma mecânico. Será que temos em nós um diafragma mecânico? E nem ficamos sabendo disto, que temos uma mecanicidade dentro de nós inteligente, e inteligentíssimo, na medida mais de qualquer mecanicidade possível. Então, inspirem. Então, inspirar está muito além, infinitamente além do que entende dele. Ele é absoluto. E sua inteligência é tão absoluta que faz o inspirar e o expirar na medida exata para que a sobrevida exista e podemos andar por esta terra do jeito que quisermos. Então inspirem e expirem. Ou se quiserem, parem de expirar e inspirar.
como queiro, não há como este diafragma não ser existente e estar existente para todos nós. Este é fundamento. E naquilo que nem recordamos por nenhum momento nesta vida, apenas quando temos dificuldade com este diafragma. Mas quando não os temos, inspirar e expirar é como nada. E se começamos a ter dentro de um fundamento primeiríssimo, de todo o nosso fundamento orgânico, e de toda a possibilidade indiscutível, estamos tratando só do indiscutível, porque se precisássemos, então ficamos discutindo em uma mesa grande se é interessante ou não interessante respirar, já estaríamos todos deitadinhos. Isto é soberano, mais soberano do que qualquer um entenda dessa vida de encarnados, de que qualquer um. É absolutamente soberano. Na pólice de outro elemento, água, e na pólice da soberania deste, é impossível a vida sem a água. E a água escorrega que nem fluido e faz fluidificar todo o vosso organismo. Isto é indiscutível. Podemos parar de noite para discutir a possibilidade da água estar fluida em nós ou não? Não. Então é um fundamento. Será que só vamos ter o contato com isto quando desesperadamente nossos rins não fizerem a possibilidade desta água fluir? Então isto é um fundamento. Mas não é um pequeno fundamento, é um fundamento gigante, porque tudo vai depender disto. Até para que podemos dizer para onde que rua vamos caminhar de volta para casa. Sendo isto um fundamento, e o fundamento é que o portal da edificação, ele foi evoluído para constatar que se temos a visão para olhar, constitui uma possibilidade, constitui infinitas possibilidades. E por assim dizer, podemos ir embora disto, e podemos tratar até o amanhecer destes fundamentos, de que por acaso pisamos em cima de todos eles, a não ser que aconteça algo num deles, que aconteça algo da incapacidade de um elemento deste existir, fundamentalmente. Então, filhos desta vida, existenciais, este é o fundamento, e de que importa para este portal de edificação, como indiscutível, como fundamento de vosso inspirar e expirar, que codifica algo para bilhões de seres, e que nenhum é superior ao outro mediante isto. E mediante a capacidade visual, que faz de todo o roteiro possível, existencial, todo. Se tirar isto, sim, existe um roteiro onde todos os outros seres da natureza humana e espiritual concedem um pouco de seus olhos para que estejam vivos e vivos. De outra forma, não possibilitaria estar vivos. Então, se os olhos estão aí para ver, o coincidente do ver, do olhar, e daquilo de que possa estar ligado diretamente a nós, não indiretamente a nós, diretamente. Então olhamos para nosso prato de alimento diretamente. É um fundamento. Então ver e olhar existe uma grande distinção.
entre ver e olhar. O olhar é simultâneo e o ver é direto. Então, de que tamanho está o vosso olhar e de que tamanho está o vosso ver? Então, recordando mais uma vez, filhos desta vida, desde todos os fundamentos não sois mais do que isto. Retirando um deles não sois. Fora desta vida. Fora. Exclui-se. Mas que por tudo que entende desta vida, pode estar incluído. E que de tudo que entende de vossas vidas tem infinitamente menor importância do que o fundamento principal. Mas infinitamente. Então, o que entendemos significa algo do verbo entender. Ele tem uma fundação, este verbo entender. Do que eu entendo. Do que eu entendo, existe a classificação. Então, entender está rodeado de classificações. E as classificações estão do verbo classificar. Então, ele se multiplica e vai se multiplicando. Então, ele sai do fundamento e ele se multiplica. Porque o que podemos entender do verbo entender, ele pode se multiplicar. E pode se multiplicar, e pode se multiplicar. Mas vamos, talvez tentar entrar em contato do que significa, do que traz o verbo entender e da possibilidade de estarmos fundamentalmente sustentados para podermos falar, eu entendi. Então, qual é a grande diferença do que eu sei e do que eu entendi? Então, entender para nós, e o verbo entender para todos nós, dentro de uma caixa de todos os verbos possíveis para nós, que tem verbos infinitos e possibilidades infinitas de verbo. E o verbo, ele significa articulação máxima, máxima que é possível para nós, como da natureza humana e espiritual, entre o fundamento, o verbo e a ação. Então, o verbo entender é um dos verbos mais testadores para todos nós do que entendemos. Porque entre todos que estão aqui, do verbo entender, poderão cada um entender de um modo. Mas podemos saber diretamente e saber diretamente de um modo só. Eu sei que tenho um elemento visual e de que é igual todos daqui. Se soletrarmos algo e se pudessem ler, seria idêntico. O que afasta a possibilidade do fundamento? Isto, o que afasta? Então existe uma diferença muito grande entre o verbo entender e entender. Tender para dentro. Entender é entender para dentro. Entender é tender para fora. Então entender, que é dentro, e tender, tensionar, ir para aquilo, é muita diferença. Então o verbo original não é entender, é entender. Porque tudo que entendemos exteriormente está sobre infinitas classificações. Isto é muito simples. Então aquilo que entender
o que trazer o que é este interior do que tensiona, o interior do que tensiona. O interior que tensiona é o saber, e o entender, ele sai fora do saber, e é classificatório pela quarta ou quinta vez. Porque isto tem uma dimensão imensa nesta vida. Então, o que possa entender do fundamento que tratamos, tem um fundamento imenso, porque ele tende para dentro. Agora, o que podemos entender disto é classificatório. Pegamos classificações que temos dentro de nós, pegamos e juntamos, dividimos, portanto, tal, e entendemos deste jeito. Então, o verbo original é entender. Tensiona para para dentro. E aquilo que entender sempre vai ser exterior. E vai estar dentro de uma infinidade de possibilidades classificatórias daquilo que classificamos, sim, não, bonito, não bonito, agradável, desagradável, fortuito, não fortuito, e assim por diante. Então, sempre que possível, entendam. A chance de desvirtuar o fundamento é muito enorme. Cada um de vós, que todos que estão aqui, eu entendo assim. Então, entendam. Volte para dentro. Isso quer dizer que entendo entra não numa classificação, mas em algo mais profundo em nós que possa saber. Então temos uma entrada principal, que é do saber ou do conhecimento. Então saber e conhecimento é algo que, se não entra para nós, dentro daquilo que nos sustenta, não jamais trataríamos disto. Do entender, do conhecer e do saber. Então a capacidade que possamos saber e do que adentra para nós, talvez entre num camelo também. Porque ele sabe perfeitamente dentro de um fundamento e nunca erra. Ele jamais vai para a selva úmida, ele vai para o deserto. E quem é da selva úmida jamais vai para o deserto, ele sabe. Isso é saber diretamente, algo que nós sabemos e perdemos. Então, como homens associativos deste grande mundo externo gigantesco, onde podemos entender de 1 milhão de formas, sair fora do fundamento. Podemos saber daquilo que é emprestado para nós. Então vamos na escola e aprendemos. Então sabemos através dele. O que é saber diretamente? Saber diretamente dentro do instinto mais simples possível é saber diretamente que algum ser crescente dentro de algo. Isto é saber diretamente, não é o que eu entendo. É saber diretamente. Não há como não saber diretamente. Isto faz uma diferença gigantesca na vida de todos. Quando entramos no mundo do entender externo, entramos no mundo de possibilidades infinitas, sendo que elas vão levando toda a nossa potência divina para todos os ângulos possíveis desta vida. Então, se disséssemos aqui do que entende, e cada um levantar e dizer o que entende disto, cada um tratará de um modo, dentro das suas especificações internas, de escolhas particulares. Só que todo o reino do Espírito, quando se diz o reino do Espírito, é o reino daquilo
que não está nascendo e está indo embora para morrer. É um fundamento. Então, se tratamos do reino do Espírito, é porque existe um fundamento que não morre. E se existe algo se expressando aqui que não morre, é o reino do Espírito. De que tamanho perdemos o Espírito? E somos provenientes, entendedores de todos os modos possíveis nesta terra. Caminhamos do que entendemos, não naquilo que sabemos. Naquilo que sabemos, entramos no lugar e sabemos que não é aquele lugar. Daquilo que entendemos, podemos entrar em todos os lugares do que entendemos. Esta é a grande proeza do fundamento. Então, cada um vai testar a si próprio, quando saírem daqui, do que entendem ou do que entendem. O entende está direto ao saber. O que entendem está direto a tudo que tem todas as classificações de escolha. Então, rapidamente, entre o meio de tudo, entendo isto como que não é verdade que o Espírito existe. Eu entendo que o Espírito existe. Eu entendo que lá do outro lado não tem nada. Eu entendo que do outro lado tem tudo. Eu entendo que isto e que isto. Eu entendo também que outro que isto. Se juntar os valores não vale nada. Porque se separar deste mundo e não estiver neste mundo que cada um entende, provavelmente não vão sobreviver. Então este é o fundamento para todos nós. Então existe um fundamento indiscutível de como da natureza humana e espiritual poderiam ter um desígnio de escolha do que entende que não seja. Dentro da natureza humana e espiritual, no condizente a todas as atmosferas reencarnatórias de todos os sobreavisos de todas as nações que existem, e no consignado de todas as línguas e gramáticas que existem, e de que soletramos sempre algo igualmente, todos de bilhões e bilhões de seres que existem nesta Terra. Então é indiscutível, porque do ventre de cada um sai da natureza humana e espiritual, num consignado que rapidamente, daquilo que traz consigo, sustentado, rapidamente, sabe, rapidamente, em primeiríssimo lugar, dos fundamentos ele sabe. Instintivamente ele sabe. No instintivamente ele sabe dura pouquíssimo período. Depois ele começa a entender, através do que entendem que está ao seu lado. Então, isto é um fundamento, sois da natureza humana e espiritual. E dos bilhões que são, porque estão dentro do mesmo consignado de recepcionar o que inteligenciam, a capacidade de saber, a capacidade de sentir, a capacidade da evolução, a capacidade daquilo que vai fazer possível a vida continuar e que está inerente a tudo e a todos. E tudo isto é fundamento. Nisto estou levando é que nós somos profundamente iguais, simplesmente efetivo em fundamento. O demais, o que seja o demais. O que é o demais? Faz parte do inventário humano. Ele faz o inventário desde o começo, antes de encerrar seu inventário no final. Ele faz um inventário e vive de seu próprio inventário. Desde pequeno, grande, e vive do seu inventário. O inventário está classificado no final, onde encerra seu inventário. Pega este inventário e passa para todos os seres que estão em volta.
E todos vão continuar com o inventário. E a capacidade deste inventário é sustentado. A capacidade de tudo que é possível, entender é possível, será sustentado. Podem viver entendendo até todos os milhões de anos, será sustentado. Onde também será sustentado. Se for insuficiente para estar encarnado, também vai estar sustentado em outros modos de vida que não estar encarnado. Então fiquem todos muito felizes, todos os entendedores deste mundo, porque sempre será sustentado. Acontece que podemos entender que o inferno existe e fazer dele um inferno, e o inferno será sustentado, quente, escuro. É assim que falam do inferno. Tem outros que são muito piores do que é quente e escuro. E será sustentado. Isto é um fundamento. Então experimente sentar, entender o que quiserem, dia e noite, noite e dia, até o fim dos tempos. Será sustentado. Até que todas as formigas comam o seu organismo inteiro e ficarão entendendo. E ficarão entendendo para todo sempre. Como temos o que qualifica, como nós temos os adjetivos que qualificam, então temos um santuário de possibilidades de entender o mundo, de entender os seres, de entender a vida, de entender Deus, de entender o que quiserem. Então não temos algo de fundamento no numerário tempo, no calendário do tempo, onde este tempo é qualificado para todos nós, no inventário científico do que qualifica o tempo, o dia, as horas, os anos e o bissexto também. E temos um numerário dentro disto e qualificamos nossa vida também dentro disto. E este tempo qualifica por dia. E este tempo qualifica por muitos dias. E qualifica por muitas noites. Numa velocidade só. Porque outra velocidade este calendário não funciona. No calendário de outras vigências de vida numa velocidade maior. Não funciona nenhum calendário. Então, num lugar que todos, bilhões de seres, leem o mesmo calendário, no mesmo tempo, na mesma velocidade do tempo, significa uma coesão exata. E significa que estamos atrelados e aprisionados no atrelado do tempo. Nada podemos antecipar ou pôr depois. Não podemos entender que poderia a noite chegar às 2 horas da tarde. Nem 2 horas da manhã poderia ser a 2 horas de tudo isto. Nada disto. Ele é. E ele manda. Ele manda e qualifica até nossas células que estão através deste tempo. Está no tempo a capacidade de todas as plantas se multiplicarem. Porque existe o Sol. E porque existe uma velocidade do Sol. E porque existe uma velocidade da luz que tem uma equação e é fundamento. Então vão discutir com todos os cientistas. Como podem definir isto? Simples, está definido de que algum gênio que veio desta Terra e trouxe, calculou a velocidade da luz. E ela foi um fundamento para todas as outras velocidades. Então qualificou também algum outro gênio da rotação desta Terra e do tempo que duraria para esta rotação desta Terra entre dia e noite com variáveis, pequenas variáveis, dependendo dos polos
e do que é equatorial ou não. Então tudo está em fundamento. E os fundamentos todos têm, eles não são discutíveis. Já viram sentar à mesa para discutir todas as equações que trouxeram para esta Terra? São equações, são exatas e são indiscutíveis. Estamos retornando para os fundamentos indiscutíveis. Porque depois disto, o que poderemos, do que tudo que possa profanar o fundamento, vamos remediar? Que jeito? Que jeito vamos remediar? Todas as hipóteses que foram, e vem numa velocidade imensa, perfazendo infinitas possibilidades. Quando classificarem em vossos modos de vida, onde estiverem, pense porque todos os seres mais próximos, porque sempre existe essa célula de seres bem mais próximos, Qual é o fundamento? São seres da natureza humana e espiritual. Abre e fecha os olhos, tem saliva na boca e tem um fundamento. Abre e fecha os olhos, inspiro e expiro. E se algo não recordar isto, formata-se o que entendemos de nós, de sobreaviso superior ou inferior. Tudo classifica-se, impõe-se e faz-se algo muito inacreditável. Impressões. Então a classificação das impressões para o reino dos orientais de milhares de anos atrás significava o Maya. Vivemos em impressões, em qualificações que temos à vontade. Única possível de revogar as impressões é retornar ao fundamento. Então, onde esteja, como já tratamos com todos, centenas de vezes, principalmente quem está mais próximo aqui de Raquel e Sofia, retorne ao fundamento. E tudo verão que pudesse, fora do fundamento, classificar, é uma classificação. Poderia ser outra. Poderia ser outra. Poderia ser outra. Poderia ser esta impressão, outra impressão. Retorne ao fundamento. Retorne ao fundamento. Primeiro de entender, depois do saber, de que tamanho a minha revelação diz que na questão de saber, onde estou, de que sei, de que exatamente onde preciso estar. Então não estamos tratando de complexidades, nem discussão do espírito, e nem discussão, e nem de qualquer tipo de discussão que é alheia ao portentoso milagre de estar nesta orbe em rotação permanente, rotação em si mesma, e em volta do Sol, permanente, solto no universo absolutamente, e de que aqui que podemos achar mais do que somos. Somos de olhar, somos de respirar, e somos de saber, e somos de caminhar dentro deste saber. Este é o fundamento. Fora disto, tratando-nos muito mal, fomos a capacidade do que entendemos mais do que o fundamento. Nos diminuímos, nos fazemos de nada. Ficamos nada, ficamos uma sombra da verdade do lado. Que entende a vida, que entende tudo, que subtrai ou não subtrai, que tem todos os motivos do mundo para isto ou para tal. Menos do fato de saber diretamente quais os passos diretos.
estão num universo tão selvagem, mas tão selvagem independente de tudo, que aclamamos esse civilizatório tão grande desde o princípio, porque retirou o que é selvagem. Retirou o estado direto do que é selvagem. E ficamos associativos. Ficamos associativos num pequeno núcleo, associativos num grande núcleo, que tirou o selvagem. Quer dizer que estamos protegidos de qualquer estado selvagem, mas viram nascer e ir embora. Que tamanho este selvagem? É selvagem. E é no selvagem que chegamos e é no selvagem que vamos embora daqui. Isto é um fundamento. Se no proveito deste grande mundo lá fora, onde tudo está associativo, onde grudamos todas as possibilidades diretas que temos e que chega para nós, e associamos a este mundo grande, não sabemos mais o que somos, nem de que somos, nem de onde viemos, nem de nada. Somos um produto de uma eficácia grande neste grande mundo lá fora. Saímos do selvagem, saímos do milagre, saímos do fundamento e nos jogamos por tudo que é menor do que isto. Não somos fundamento, não sabemos diretamente, não sentimos diretamente e ainda ficamos arrogantes e importantes. Então, daquilo que é de fundamento, no ser da natureza humana e espiritual, de que concerne isto, de que fomos criados na matriz da criação, de ser da natureza humana e espiritual. Não foi de ponta cabeça, no polo norte ou pelo sul que acontece isto. Somos o produto do inteligenciário imenso. Somos o produto de estar desta órbita, desta terra. É profundamente só selvagem. Tudo aquilo que adquirimos que não é selvagem é o proveito daquele verbo entender. Classificatório, associativo. Entendemos do mundo que viemos, do que entendemos do que nascemos, entendemos do que crescemos, entendemos para onde fomos, entendemos disto e daquilo, e temos todas as justificativas possíveis. Preferencialmente que sempre nos tornamos santos. E sempre somos vitimizados por toda esta vida, por tudo que tudo. Então saímos do milagre e entramos no que engendramos. Isto é péssimo. Do que engendramos perto do fundamento. E como retornar ao fundamento se estamos no mundo que engendramos? Oh, meu Pai! Lembrando que existe, mais uma vez, algo exato, sempre será sustentado todo. Não há um meio de não ser. E tudo que vem do homem, da qualidade do homem, da proveniente do homem, vai ser sustentado. Até os fins dos tempos e até os confins de tudo. Então, se as impressões dele e ficar tão absoluta de que ele está no reino do inferno, as impressões serão aquelas. Então, o que dizer da natureza humana e espiritual? Então, Raquel e Sofia, repetindo, Raquel e Sofia, são parecidos como do mesmo ventre vêm dois seres juntos. São provenientes de uma confecção, são provenientes de uma matriz dentro da natureza humana e espiritual. Isto está dentro de uma ordem gigantesca de que concebe esta possibilidade. A maior ordem que possível, espiritual possível, mais antiga que antes que existisse esta terra e este universo desta terra.
Então, como é a vida do espírito? Se estamos infestados, do outro lado também podemos estar e será sustentado. Como será a vida do espírito, então, do outro lado, nos mananciais ou não? De tudo que está escrito não importa, o que está escrito importa. Então, se levantar a mão, quantos já leram de todas as possibilidades? Depois, após, infinitas. Não darão tempo em toda esta vida a ler toda a literatura que trata disto. Tudo é possível, mas não é só aquilo que trata, infinitamente mais. Podemos retratar de um aspecto de lá, mas não de lá. Um aspecto de lá, um solo de lá, um sol de lá, mas não de tudo. A Kéia Sofia mora no Cáucaso, e o proveniente do Cáucaso estar aqui é muito rápido. Então, é uma velocidade totalmente distinta se viéssemos caminhando, ou se viéssemos numa velocidade um pouco maior no veículo, ou se viéssemos numa velocidade maior daquilo que transita nos céus. Mas como é possível? Porque transitamos assim. Então num coeficiente de algo a mais para vós, o que adianta Raquel e Sofia trazer, que já mora no Cáucaso, que não tem absolutamente nada com todo o montanhoso deste país, nem deste continente, está num outro continente muito distinto. E lá respiramos um ar rarefeito, vai mudar alguma coisa para todos nós? Quer dizer que podemos morar no Cáucaso e ter uma velocidade maior? Sim. É só termos uma revelação do quanto nos fazemos mal, do quanto nos diminuímos perante o fundamento. Diminuímos até tudo que é possível, em um fundamento de um milagre, onde é absolutamente incontestável, da natureza humana e espiritual, onde é a magnitude máxima da possibilidade, da potência do Pai em manifestação, realizamos uma obra-prima de traduzirmos no que entendemos o quê. E ele é sustentado. Onde utilizamos do saber, da proeza da cópula, do que significa a potência máxima, que pode, como possamos dizer, da potência máxima que pode nos trazer do Cáucaso aqui. Afiançamos daquilo que desviamos de nós, que na insignificância daquilo que esteja além do que entendemos desta vida, porque é algo que é além, porque entra numa vertigem que é além. E utilizamos disto como? Então, a língua original, que não existe mais, que eu posso dizer que é uma língua morta, de Raquel e Sofia. E o nome original de Raquel e Sofia não é Raquel e Sofia. É um nome não inteligível, porque está em outro tipo de som, de sonoro. Então não vamos complicar aquilo que pode ser simples. O nome é simples, tanto faz. E a nossa língua original não é esta. E é uma língua morta. E muitos seres vivem nesta língua morta. E traduzem, conversam nesta língua morta. Conversando. Externamente conversando, sem ser externamente. Adiantou muito? Será que estamos nos engrandecendo com isto? Isto é o simples, não é o complexo. Não é o grande, é o simples. E está em direito de todos. Quer dizer que na matriz da natureza humana e espiritual não fizeram sob classes superiores, classe menor, classes disto, classe daquilo. Nós realizamos a obra de fazer as classes. Nós inferiorizamos tanto
que vivemos no mundo que entendemos. E é destruidor. Porque é consumidor e o mundo consome através disto. Então o que devem para todos vós é tudo. Do que entende muito de vós é nada. É insignificante. Não vale o que poderia dizer que não vale o quê? Tudo é maior. Esta pedra é infinitamente maior. Mas o que entendem de vós torna-se um suplício, porque quando este comando estiver dentro de nós, ele é sustentado e não para. E ele não para, e ele não para. Aí temos que ter uma revelação. E ficamos e temos que ter um atroz estado. Neste atroz estado existe algo que sustenta o contraponto disto. De outra forma, não haverá o contraponto a ser sustentado. Felicito-vos por aqui estar. Nós felicitamos por aqui estar. Estando aqui na capacidade, na competência e capacidade promissória desse que é intermediário de nós. Isso nos felicita muito. E poderíamos estar aqui por horas, talvez por dias. Podemos mudar o numerário do tempo, fazer amanhecer mais rápido. Não somos nada. Não podemos mudar o Cáucaso, nem fazer ele ficar menor. Porque lá de cima do Cáucaso, lá embaixo, existem rios congelados. Mas existem alguns pés que o congelamento não congela. Mas tudo está no manifestado. E o que sustenta nunca é manifestado. Já que se fosse, nós o mataríamos. Então matamos a possibilidade máxima de um ser que veio para esta terra, matamos rápido. E mataríamos mais uma vez, 10 vezes. Matamos a nós mesmos. Matamos o nosso fundamento. Matamos o nosso saber direto. Matamos tudo. Matamos dos nossos semelhantes que estão à volta. Então somos devastadores não apenas do meio onde vivemos. Somos devastadores de nós mesmos. E é sustentado. Aí que está o grande embaraço. É sustentado. Se emitimos ódio, ele é sustentado, ele não para. Se gananciosos com olhos vertiginosos dentro aqui, pega todo o fundamento Deus, e quem fez Deus e tudo, e manda para aquele lugar, efetivamente, sendo sarcásticas e grosseiras, porque é sustentado também. Mas há um finito, e precisamos, neste finito, encerrar. E neste finito de encerrar, existe uma ordem onde nada é do que entendem. É uma ordem não aleatória. É uma ordem que conjunta o verbo corretamente. Existe dentro disso uma ordem específica, clara. Existe algo que dentro da molécula deste corpo, de tudo, pode ter um sobreaviso e pode maltratá-lo. Então, por isso, temos um tempo cronológico e do espírito do tempo, até para aquilo que é sustentado neste braço e antebraço. O mais solícito disto, que no apogeu da realização desta obra do portal, deste assentamento desta terra, de uma ordem antiquíssima,
Nós temos uns ritos de passagem. Os ritos de passagem, eles pragmatizam sempre os mesmos ritos de passagem. Todas as iniciações, daquelas que se universalizam ou daquelas que verticalizam, também tratam disso. Então não é o que acha, não é o que a Adelaide, a Leonora, a Raquel e a Sofia acham, não o que Eurípides Barçanufo acha. Então, se for por achar, vamos encerrar de todos os modos possíveis. E todos os seres que estão prontos para agir ficarão olhando, vamos agir ou não vamos agir? Existe dentro do fundamento um estado peculiar da natureza humana e espiritual, que tendo o consenso deste fundamento, e dentro do que ele possa saber, não vai pisar no deserto se ele for de um lugar úmido. Vai pisar onde ele pode pisar, dentro da natureza humana e onde ele é inspirado para tal. Então, este ser da natureza humana e espiritual, que sois todos vós, somos todos nós, ele realiza uma obra extraordinária. Ele retém a potência divina, aquela que se esvai por este mundo afora, onde ficamos importantes e pegamos na mão de seres que vão ficar nossos donos. E nisto ele recupera algo, aquela potência que é dentro, e de que em pontos principais elas se integralizam. Isto é muito antigo. Integralizar aquilo que recepcionamos do Pai significa toda a iniciação fundamentada não só no Oriente, como no Meio Oriente, como antes disso, como antes dos egípcios, como dos caldeus, integralizar o feitio nas entradas que tem. E no feitio disso temos um conduto atrás. Ele integraliza. E esta potência integralizada acende uma lâmpada em cima de nossa cabeça. Então temos uma visão que nunca tivemos. Mas não é possível que enganemos isto. Conquanto isto que tratamos, que é muito antiquíssimo, este ser da natureza humana e espiritual, enquanto esta potência mais integraliza-se, tem algum estímulo, um estímulo imenso, de retornar à sua pátria original, seja o que for. E um estímulo gigante, imenso, de estar no meio onde tudo é absolutamente um grande engano, atroz. Nisto, sempre trazemos que é uma passagem. Então uma passagem se apresenta de uma velocidade para outra, porque esta potência é possível suportar uma outra velocidade que ele vai ultrapassar e ser testado até que chegue ao final. Então vamos simular isto entre todos nós, porque há uma potência a mais para todos nós aqui, simular. Quando esta passagem, ela se apresenta, porque existe um estímulo próprio para que ela se apresente. E se esta potência for o suficiente, existe uma porta que se abre. Esta porta que se abre e esta passagem significa que um guia bateu as costas e disse: siga-me, vamos atravessar isto, só que não tem mais volta. Por que haveria volta de um ser integralizado? Para quê? Então ela aceita seu destino. E esta passagem tem um empuxo de uma velocidade imensa que depois disto é quase que infalável.
Mas sempre acontece no reino dos encarnados e no reino desta orbe e no reino destes centenas de milhares de seres que estão invisíveis. Sempre neste impulso, numa velocidade imensa, atinge-se o espírito do descanso. É simples, é uma tabuada simples, porque no mundo de cansaços extremos, o primeiro lugar que possa estar por natureza para que encontremos é o descanso, é a totalidade do descanso. Quando estamos na totalidade do descanso, saibam todo o ser, ele vai olhar para cima e dizer: eu cheguei no céu e nas nuvens preciosas. Só que o descanso total já significa isto para este ser da natureza humana e espiritual. Trabalhamos pelo nosso cansaço, pelo que nos distribuímos, pelo cansaço que é isto. Fazemos a nossa própria cadeia, a nossa própria cela. E ficamos ainda arrogantes e grandes. Não consegui nada disso. O segundo estado, numa velocidade imensa, é a gratidão. Então, descanso e gratidão está em todos os meios da natureza humana e espiritual. Então a gratidão significa que não estamos gratos por uma coincidência, uma incidência externa, e rapidamente ficamos gratos por algo externo. A gratidão por dentro. Uma gratidão. Então o estado de gratidão está no nível máximo daquilo que adentra para nós, do emocional, da natureza humana, espiritual, que diz que é um feixe principal de ter um estado deste de profunda gratidão. Está no fundamento, e profunda gratidão está no fundamento. Neste fundamento, desta gratidão imensa, entramos em oração, não porque vamos numa capela, não porque viemos aqui para orar, porque a oração faz parte da natureza humana e espiritual, e ela é absoluta e total, profundamente descansados, profundamente gratos em oração. Significa que o apogeu máximo daquilo que tudo que tornamos importantes desaparece. Quando entramos em oração, neste rito de passagem, temos o ímpeto de estar pronto. Estendemos as nossas duas mãos, porque sim, nossas duas mãos significam muito. Significa estou pronto. Estou pronto. Nesse estou pronto. E no decorrer desta liturgia, porque a liturgia nasceu antes de Cristo, antes de todo o papado, antes de tudo que possam saber, a liturgia era o fundamento. Nesta liturgia, existem 3 vertentes. Se não pudermos tratar como vertentes, podemos tratar de algo que acontece por si mesmo, pelo ímpeto de acontecer. Vertentes. A primeira vertente são seres que em fundamento existenciais, invisíveis aos vossos olhos,
pertinentes a que haja um ímpeto por reencontrar cada um daqui, cada um para cada um. Não há um para dois. E nisto, foram testados para tal. Tiveram que mostrar os bolsos. Tiveram que mostrar a sua total lucidez. Tiveram de mostrar que não vão trazer atmosferas doentias para o interior deste portal de edificação e para qualquer um que esteja aqui. Então este ser não vem macular, não vem obsediar, não vem nada de que possa ser transeunte de algo nefasto, mas apenas benévolo, fundamentalmente benévolo naquilo que está revelado. E já transitaram com todos vós de um modo ou de outro, em algumas vidas, muitas vidas, seja o que for. A vida aqui perto, vida longe, de todos os modos possíveis. Provavelmente suas mãos decairão nas mãos de cada um. E este ser proveniente poderá ter uma voz. Que vertente de vós, de tudo que tratamos este ser, que está com as mãos acima de vós, poderá tratar com todos vós. De onde estiveste, de onde está. De que tamanho era possível encontrá-lo? Que desmando, de que tamanho podemos nos afastar da possibilidade do encontro profícuo, lindo, venturoso. Poderão sentir e saber de uma pequena eletricidade em vossas mãos, insignificante ou significante. Este é um contágio além do organismo físico, além do tato comum. Então, nessas 4 mãos aqui, a vertente será distinta para uma mão física e outra mão e outras mãos. E de que outros seres venham e nos toquem as mãos e diz que porventura nos encontramos. A segunda vertente são os guias, seres dentro de dons específicos, irradiações específicas, confecções específicas. São guias. E o guia, como sempre repetimos, não são desobsidiadores. Um guia não é para retirar problemas que temos na vida. Um guia não é para se alientar e abrir caminhos. Um guia é um guia. É um guia sempre se evidenciará como algo que reconhece um território perfeitamente. E se nos perdemos, ou se andamos com um guia nesta terra, para saber o que é um guia, ele só é um guia. E um guia tem dentro da sua irradiação centenas de seres. Então um guia, e esses guias podem, dentro da sua irradiação, atingir cada um de vós de algum modo, de guias distintos ou não. Provavelmente este guia sempre salientará o seguinte: sempre estarei pronto. Um guia
significa que sabe principalmente o caminho de volta, o caminho de saída. De onde? Então os guias estão muito sem trabalho, porque ninguém quer sair de onde está. Um guia principal daquele de onde precisamos sair é retornar para casa, ter a eficiência de reencontrar a luz, de reencontrar o nosso fundamento, onde nos tornamos escórias de nós mesmos. A terceira vertente são seres da natureza humana e espiritual, com um dom específico de cura, intento, está dentro da, não está do lado de fora, existe um intento para tal. Como existe um intento de algo inacreditável, que faz a possibilidade de intentar e fazer realizar a obra do Criador para uma semente germinar. Esses seres estão aqui para todos nós. Tem a leitura simples de tudo que precisam. E daquilo que precisam, também podem curar a nossa talvez imbecilidade de fazer-nos doentes pela possibilidade daquilo que entendemos da vida. E somos cruéis com o nosso organismo físico. O proveniente disto é muito claro. Para cada um, haverá um número de cirurgias aprofundando-se. E cada um aprofundando-se, existe um limite para outra e para outra, num numerário distinto, muito simples. Existe um intento de seres que são sustentados, alimentados, para que tenham o prodígio da cura, restabelecer aquilo que desvaneceu de toda a interligação, ficou ineficaz de um órgão para outro, e que os órgãos não apenas são físicos. Ainda mais um tanto. Todos os seres que vierem para vós e que entenderam que não precisa estar aqui, mas que passa por todos vós, tem um indício. E este indício que passa por todos vós, para outros seres, aquilo que estará dentro da lei atingirá e será. Tudo isto é tão veloz, que no ponto que tratamos nesta velocidade aqui, já deu para tratar todos e estarem descansando. Unam as duas mãos. No interior deste efetivo entre nós, do fundamento entre nós, onde concerne o indiscutível, a apoteose crística. E utilizamos a apoteose da consagração crística
já que contemplamos ela, sabemos dela, ouvimos falar dela, entendemos ela ou não, seja o que for, significa o mais alto a consagração desta terra que houve nos tempos modernos, e de que abre um caminho, de que na propriedade crística de toda a sua integridade, daquilo que integrou, tornou-se a mão do Pai, pode abrir um caminho e seccionar um tanto daquilo que estava tão imiscuído, da luz e da escuridão. Consagrar significa 3 condizentes sempre e eternamente: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Apenas o Espírito da natureza humana e espiritual que sois poderia estar com as 2 mãos assim, em consagração. Então, de que tamanho que sois? De que todos nós? Isto é inerente ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não existe um tempo e não existe uma distância. É um efetivo para que apenas estejam aqui. Apenas estamos recordando. E temos dignidade para recordar. Podem abaixar as mãos. Salve, filhos e filhas.